Fala pessoal, de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma situação que acontece assim em 70% das nossas crianças e muitas mães não sabem o que é e às vezes por não saber nem procura o profissional especializado para estar atendendo esse tipo de situação. Você conhece alguém que tem uma criança que sempre quando vai andar de carro ou quando vai andar de ônibus, vai fazer uma viagem de avião, vai andar de barco, a criança passa muito mal. A criança vomita, a criança fica enjoada. Em alguns casos, a criança começa a ficar pálida, a criança tem vertigem, a criança às vezes fica com um semblante assim muito abatido, é um visível desconforto na criança, a criança começa a ter sudorese. Você sabe o que é isso? Então vem comigo nesse vídeo, porque ao assistir esse vídeo você vai poder ajudar muitas famílias com essa informação. E você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda ao canal Mamãe e Bebê Mais. Nós somos uma grande rede de apoio virtual, onde nós promovemos vídeos para poder estar falando de desenvolvimento infantil, dicas para que você saiba como prevenir intercorrências no desenvolvimento, como que você vai potencializar cada fase do desenvolvimento do seu bebê e muito mais. O nosso objetivo é espalhar saúde, é espalhar soluções através de cada vídeo que nós preparamos. E se você quer ficar por dentro de tudo que a gente está preparando aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana nós temos um conteúdo novo aqui no canal. E aproveita e deixa o seu like e nos ajude na missão de espalhar as coisas boas, de estar sempre ajudando as pessoas através da informação, porque a informação tem poder e através da informação você pode mudar a sua realidade. E é isso que nós queremos, que vocês saibam o que fazer para ganhar tempo e sempre promovendo o bem-estar da sua criança, porque é essa a nossa missão. E se você está aí com um bebê pequeno, ou se você conhece alguém que está grávida, está preparando um enxoval, quer saber tudo sobre amamentação, me acompanha no Instagram, porque eu tenho um Instagram específico para estar ajudando as mães, as famílias nesse período da amamentação. Então vem comigo no Instagram, porque todo dia você vai ter informações de qualidade que vão melhorar a tua amamentação. Se a tua criança, sempre que você coloca no carro ou você vai fazer alguma viagem, em poucos minutos a criança já começa a ficar enjoada, aí você tem que estar sempre assim preocupada, levar uma sacola, porque a criança vomita, a criança passa mal e você não sabe o que fazer. Então isso faz parte assim desses sintomas da cinetose. E o profissional que faz o diagnóstico e o acompanhamento da cinetose, que a cinetose tanto pode acometer adultos como criança. E na criança começa a se manifestar dos 2 anos de idade e pode ir até 12 anos de idade. Então, por que precisa fazer o acompanhamento com otorrino? Se teu filho tiver com algum sintoma desse, você leve no otorrino, não fique assim esperando, vou ver se vai passar, porque muitas mães vão fazendo a medicação por conta própria e não leva a criança para fazer esse acompanhamento com o otorrino, porque o que está causando esse desconforto todo na criança é o que? Uma alteração no sistema vestibular. E essa alteração tanto pode ser temporária, como pode ser uma alteração que pode ser um sinal de uma outra patologia ou uma outra alteração. Então, por isso que o otorrino tem que fazer esse acompanhamento. Em alguns casos, a criança pode ter um raciocínio lento, pode ter uma dificuldade de memorização. Então, por isso que a gente tem que estar atenta a esses sintomas. Não fica medicando o seu filho por conta própria, não. Não, isso daí ele fica sempre enjoado e a mãe nem procura saber por que está enjoado. Não, está enjoado, eu dou um remedinho, aí melhora, aí na próxima viagem tem que levar no otorrino, para o otorrino fazer
essa investigação e ver tudo direitinho para poder a gente cuidar da saúde auditiva da criança. Como que desencadeia esses episódios da cinetose? O nosso sistema vestibular é o quê? É o órgão da audição que faz com que a gente perceba toda a situação de movimento e é responsável pelo nosso equilíbrio. Então, o que acontece? Então, começa a via visual e o sistema vestibular e o nosso sistema assim, proprioceptivo ter ter informações desconexas. Então, não tem aquela harmonia na percepção e na informação. Então, começa a ter essa confusão de informações e quando a criança está visualizando alguma coisa em movimento e a criança está parada, aquilo começa a ter as reações no corpo da criança, que são essas reações de náusea, vômito, em alguns casos palidez, sudorese, tem crianças que falam que sente muita dor de cabeça, então é um desconforto grande e sempre acontece no momento que essa criança está em movimento, em qualquer meio de transporte isso pode acontecer. Então, algumas medidas a mãe pode estar tomando para poder amenizar esse desconforto, mas o que resolve mesmo é fazer esse acompanhamento para poder entrar com uma prevenção, porque muitas mães pegam e dão o remédio, mas quando tem o acompanhamento do médico, vai investigar direitinho. Por quê? Algumas questões emocionais também contribui para poder desencadear a cinetose. Às vezes a criança está com medo, a criança que está muito ansiosa, um estado assim de depressão, isso também desperta esses sintomas. Por isso que a gente precisa ficar atento em cada detalhe, estar sempre conversando com a criança, pedindo para a criança estar falando para a gente o que está sentindo. Quando você for sair, você conversa com a criança, vai conversando, vai acalmando a criança. E quais são essas medidas fundamentais que você pode estar fazendo para ajudar a sua criança? Você colocou a criança no carro, então assim, quanto mais o ambiente estiver fechado, isso facilita esses episódios de desconforto. Então, você coloca a criança próxima à janela e a janela aberta, porque o ambiente precisa estar ventilado para poder dar esse bem-estar na criança. E em nenhum momento da viagem você não ofereça nenhum tipo de eletrônico, nem celular, nem tablet. Por quê? Como que funciona também esse mecanismo que desencadeia a cinetose? Quando a movimentação dos olhos, os olhos ficam em movimento e nisso começa a gerar esse desconforto. Então tem pessoas que não conseguem ler no ônibus, tem pessoas que não conseguem ler quando está em alguma atividade, a pessoa começa a sentir vertigem, fica com ânsia de vômito, as pessoas falam assim, é o enjoo do movimento. Então, por isso que a gente tem que investigar, porque isso é uma questão auditiva. Porque dentro da nossa cóclea, nós temos os canais semicirculares, que têm uns circuitos de posição. Por isso que as pessoas falam assim, eu tô com labirintite, tá? Com uma labirintopatia. Porque quando muda, faz assim, movimentos bruscos, a pessoa perde o equilíbrio. Porque isso tem a ver com o sistema vestibular, que é a mesma coisa que está afetando a criança, por isso que a criança está tendo esse desconforto. Então, assim, não ofereça eletrônicos nesse período da viagem. E quando você sabe que vai fazer, a criança vai fazer um trajeto de ônibus, de carro, então você ofereça anteriormente uma refeição leve, porque se essa criança comer bastante, se a criança fizer uma refeição assim pesada, vai facilitar os episódios de vômito. Então, precisa fazer essa refeição leve e evitar cheiros fortes
Quando você for passear com a criança, evita levar a criança assim nesse cinema que tem cinema 3D, porque isso vai enjoar a criança vai ter esses episódios de cinetose. Ah, você levou no parque, levou a criança no parque de diversões, então evita colocar a criança nesses brinquedos que faz esses movimentos bruscos, tá girando, vira de ponta cabeça, porque isso traz um desconforto enorme para a criança. Então você precisa ter esses cuidados e sempre conversando com a criança, acalmando a criança, porque a criança fica nervosa e de tanto que ela está passando aquele desconforto, ela acaba não querendo sair, evitando para poder não ficar vivenciando aquela situação. Uma coisa que funciona muito, você colocar no difusor do seu carro uma essência de óleo de lavanda, porque isso ajuda. A lavanda ela tem essa substância relaxante, então tudo que a criança precisa nesse momento é de um controle emocional. A criança precisa respirar, se acalmar. E uma coisa que funciona muito, você evitar colocar a criança numa cadeirinha assim que fique muito abaixo e a criança não está tendo nenhuma visão. Então a criança precisa ficar bem posicionada, ficar na parte assim altinha e sempre fixar, olhar para frente. Então conversa com a criança e sempre distrai a criança, mande a criança ficar olhando para frente, porque o corpo da criança está parado e a criança está vendo tudo se mover, olhando para o lado, tudo se mover, então aí começa esse desconforto. Por que esse desconforto? Porque as informações, elas não ficam coordenadas. As informações vão se descoordenando. Então, a percepção do sistema vestibular com a percepção visual, com a percepção proprioceptiva, as sensações do corpo da criança, como que essa criança está sentindo, ela está parada, mas o carro está em movimento, ela está no ônibus, ela está no barco, ela está no avião, isso vai dando esse desconforto. E se você fizer alguma viagem de avião com a criança, evite colocar a criança assim naqueles lugares do canto, porque ali não é ventilado, ali dá esse desconforto na criança. Então, coloque a criança naqueles lugares mais próximos ao corredor, porque a criança precisa, assim, ó, respirar, precisa de um ambiente arejado para poder trazer de volta esse controle emocional, para poder ajudar essas informações a irem se organizando. Então, se você perceber esse desconforto no seu filho, não acho que é bobeira, não. Vou dar esse remedinho para enjoo, porque ele fica sempre enjoado. Leva no otorrino, para o otorrino pesquisar realmente o que está desencadeando esses episódios, porque às vezes você pode prevenir alterações futuras. E a saúde da criança é importantíssima. A gente não pode achar que isso daí é coisa de criança. Não, algumas crianças têm essa sensibilidade, outras não têm. Então, percebeu? Leva logo para poder tratar da forma adequada. Então, eu espero que esse vídeo ajude a vocês, que vocês possam compartilhar essa informação com outras famílias, e é um prazer poder estar aqui com vocês. Coloca aí no comentário como é que está sendo, se teu filho já teve a cinetose, como que você resolveu essa situação, ou se está tendo, o que você está fazendo, porque o objetivo é a gente trocar informações e que através da informação a gente possa melhorar a nossa rotina e gerando sempre qualidade de vida, tá? Um beijo grande para vocês, espero todos no nosso próximo vídeo.